Teve operação de novo. A caça aos golpistas continua. Sem choro, Bolsonaro. Sem choro. Tio Rei recomenda. Não adianta. Não vai parar. Não adianta reunir gente na praça, ficar falando, posando de vítima. Oh, meu Deus, onde já se viu? Não! Vai continuar. Quando eu lembro que faz, insisto, 1 ano e 1 mês, caminhando para 1 ano e 2 meses, que nós assistimos aquela barbaridade inédita, nunca tinha acontecido antes, de um ataque orquestrado às respectivas sedes dos 3 poderes. Eu penso na barbaridade que é aquilo, na estupefação. Mal se podia acreditar que estivesse acontecendo, no entanto estava. Enquanto alguns vigaristas, em tempo real, online, incentivavam o golpe e o ataque. Como se fosse liberdade de expressão, liberdade de manifestação. E não, as leis e a Constituição não autorizam ninguém a fazer isso. Não é? Ah, mas foi assim, uma coisa espontânea. Isso não existe. Espontaneamente, sem coordenação, sem convocação, sem orientação, sem disposição articulada e coordenada para fazer aquilo, Larissa, aquilo não acontece. A Larissa uma vez me ligou e falou: Rei, vamos quebrar tudo lá na Sede dos Poderes? Eu falei: por quê? Larissa, porque eu tô cansada desse negócio. Eu falei: Larissa, porque a Larissa é assim, quando eu decido quebrar tudo, quebra tudo. O Wally Bento também queria. Eu falei: não, gente, melhor não. Vamos tirar férias, tirar folga, que é melhor. Mas vai, então tá bom. E como eles não tinham combinado com ninguém, não aconteceu nada. Agora, se você combina, se você organiza, se tem gente financiando, lembrando que parte considerável daqueles delinquentes saiu do acampamento que ficava ao lado do QG do Exército. Um acampamento em que havia 5 cozinhas industriais, havia lanchonete, havia atendimento de enfermagem, atendimento médico, havia tendas espalhadas, era um negócio gigantesco, organizado de forma meticulosa. E à época ainda eu disse: quem está fazendo isso entende de logística. Eu sei que o Eduardo Pazuello, ele está sendo investigado nesse âmbito também, mas com certeza não era Eduardo Pazuello a cuidar da logística, pelo menos, né? Porque nós vimos o desastre que ele é capaz no caso da saúde. Mas que havia especialista em logística ali, e que especialistas em logística costumam vir da área militar, não tenho dúvida. E isso tudo vai ser desvendado. Não há a menor possibilidade de aqueles que se envolveram com isso não serem punidos exemplarmente. O lugar de quem faz isso é cadeia. Lembrando que isso tem uma sequência de eventos. A perspectiva golpista que existiu desde o primeiro momento de Bolsonaro no poder, ela se acirra às vésperas da eleição, e tem a reunião aquela de 5 de julho, que nós vimos, em que eles combinam que não haverá eleição. É o que se diz ali. Não haverá eleição. Augusto Heleno diz: soco na mesa antes. Bolsonaro diz: depois vai ter sangue.
Anderson Torres, ministro da Justiça, nós vamos nos zoder. Não é? Tem que ser já. Ministro da Defesa dizendo, já estou falando com as Forças Armadas. Bolsonaro anuncia que vai fazer um encontro com os embaixadores para anunciar ao mundo. Anunciar ao mundo que a eleição de 2018 já teve fraude, que a de 2014 teve fraude, que o sistema agora é fraudável, e era tudo mentira, preparando o ato. Não deu certo. Depois adiaram. E há elementos que indicam que provavelmente a data era 18 de dezembro. Também não deu, porque o alto comando do Exército não aderiu. Aliás, oficiais das Forças Armadas, alguns aderiram. Ficaram esperando a ordem. Também não deu. E aí então resulta no 8 de janeiro. Lembrando só, e aqui nós gostamos de precisão, que a investigação do golpe, essa da reunião do dia 5, tal, aquela coisa toda, está no âmbito do inquérito 4781. E o ataque às sedes dos três poderes tem 3 outros inquéritos. Não é? E agora tem uma nova fase da operação. Essa nova fase que busca quem planejou, quem financiou, quem incitou. E é curioso, porque quando você chega a essas pessoas, 2 deles depuseram até na CPI, aquela CPI que houve no Distrito Federal, fica todo mundo falando, não, eu não queria, não era nada disso, veja só. Tem um deles até que disse, não, mas eu não estava lá, e mostra a foto, não é o senhor aqui? Ah, sou eu, mas não participei. Dessa vez presos, Adalto Lúcio de Mesquita, Joveci Xavier de Andrade e Diogo Arthur Galvão. O Joveci e o Adalto Lúcio são sócios de uma rede de supermercados. Melhor Atacadista, em Goiás. E o Adalto Lúcio, ele ajudou, é ligado parece uma empresa de madeira e tal, e disse que fez 3 doações. Não, Adalto Lúcio é um deles, né? Disse, não, só fiz doação e tal. E tem um outro, que é o Diogo Arthur Galvão, foi detido em São Paulo, trabalha numa empresa do ramo de madeira. Né? Apareceu em vídeo, convocando e tal. E agora, quando você chega a essa gente, aí eles dizem, não, eu não queria exatamente isso. Aliás, esses 2 que são donos de supermercado, e nós vamos ver hoje o que a FMI falou da economia brasileira. Ô, vai bem, ia virar Argentina, não ia? Ia. Ia virar Venezuela. Venezuela! Ah, achem aí o vídeo do Paulo Guedes, vai? Uhum. Tem que achar, daqui a pouco ele coloca. Depois a gente coloca lá quando a FMI falar da economia brasileira. Que o Paulo Guedes diz, Argentina, 6 meses, Venezuela, 1 ano e meio, ou ao contrário, tanto faz. E, no entanto, tá aí, né? Ou os 2 que são donos de supermercados aqui, certamente estão vendendo mais agora do que antes. Estava apostando no cavalo errado. Mas eu já disse aqui que tem esse negócio que muitas vezes as pessoas, a melhoria está na cara delas, elas não querem reconhecer. Porque é como se, não vou dar o braço a torcer. Eu me nego a ver a realidade. Hoje, saibam, o eleitorado do Trump, em pesquisas, jura por Deus que a economia americana vive um dos seus piores momentos. E a economia americana vive um dos seus melhores momentos. Né? Então, assim, você tem o fato diante do seu nariz e, no entanto, você se nega a reconhecer. E nós vimos isso com uma parte considerável do empresariado. Esses daqui, empresários sem expressão nacional. Mas nós sabemos
que os houve também entre os grandes. Gente de muita grana, com importância na economia. Rancor, preconceito ideológico contra o Lula. Preconceito ideológico a favor do Bolsonaro. E eu cansei de ouvir, você que está me acompanhando aqui na TV, no rádio, nas redes, você também cansou de ouvir coisas como: o Bolsonaro, esse fala tudo o que pensa mesmo. Sim, mas ele falava coisas que ele pensava e eram coisas horríveis, que agrediam o princípio civilizatório da convivência, que discriminava o outro, que incentivava a violência, como incentiva ainda. Esse negócio de eu digo tudo o que eu penso, depende do que você pensa. O que você pensa? Se pensar, por exemplo, como a entrevista que ele deu pouco antes da operação lá em Angra dos Reis, estava falando da questão da Baixada Santista, aqui da polícia, diz o quê? Como é a gente da rota? Pelo menos 50. Dizendo, você vai matar pelo menos 50? E a gente vê que parece que vai chegar lá fácil. Então essa gente que fala tudo o que pensa, que articula a morte, a violência, a discriminação, e a depender do lugar em que você esteja no poder, isso causa um desastre. E o país foi para o desastre em várias áreas. E gostem ou não, está se recuperando. Vocês vão ver, a FMI veio aqui e disse, olha, é surpreendente, está indo muito bem. Um relatório, vou ver, do banco BTG Pactual também falando sobre a economia brasileira. Não é? Então é mentira que aconteceu o caos. Não, não ia. Ao contrário. A hora que o Brasil, inclusive, se ajeitou com a agenda ambiental, boa parte da perspectiva positiva do Brasil diz respeito a essa agenda ambiental. O capitalismo verde, não tem nada a ver com socialismo. Cadê os socialistas? Cadê os comunistas? E, no entanto, eles estão por aí, inventaram um troço pavoroso, uma mentira pavorosa sobre aborto. Vou falar disso daqui a pouco. Que aí eles resolveram todos em cima, dizendo Lula libera aborto até o 9º mês. Mentira! Vigarista, vil, canalha. Vou falar. Porque não tem agenda, não tem nada. Queria um golpe porque queria um golpe. Acabou. E também porque esses daqui, se você me perguntar, mas eles não são um pouco, não deram uma de Zé Mané? Assim, um pouco deram. Um pouco deram uma de Zé Mané. Sabe por quê? Porque eles acharam, se o Bolsonaro pode falar essas coisas tão absurdas, tão pavorosas, por que eu não posso? Se o Bolsonaro está dizendo que não vai ter eleição se não tiver voto impresso, e como não teve, por que eu não posso ir lá tomar o que eu acho que é meu? O Brasil, não sei o quê. Por que eu não posso? Acontece que o Bolsonaro, quando presidente, presta atenção nisso aqui. Uma das coisas mais importantes que eu vou falar hoje. Preste atenção nisso aqui. Esses que agora estão sendo punidos, já condenados, e agora esses outros que são alvos de operação da Polícia Federal, acharam que tinham a mesma impunidade que tinha o Bolsonaro quando estava no poder. Porque o Bolsonaro, quando estava no poder, estava imune. Mas, Reinaldo, um presidente pode falar e fazer qualquer coisa? Não. Agora, depende de circunstâncias. Um presidente pode ser deposto por impeachment.
por crime de responsabilidade. Mas, para isso, é preciso que 2/3 da Câmara, seu Alexandre, dona Larissa, concordem que o processo deve avançar. Uhum. Havia esses 2/3? Não. Porque o Congresso, parte considerável, estava comprada, esta parte considerável estava comprada pelo orçamento secreto, pelas emendas do relator. E, portanto, uma denúncia jamais avançaria. Ainda que se tivesse colocado para avançar um pedido de impeachment, fosse no tempo que o Rodrigo Maia era presidente da Câmara, fosse no tempo do Arthur Lira, não haveria os 2/3. Portanto, crime de responsabilidade, bom, disso ele estava livre. E ponto. E havia o crime comum. No caso do crime comum, a chance de punição, vou avançar um pouquinho as etapas, teria de ser a Procuradoria-Geral da República oferecer uma denúncia contra o presidente ao Supremo. Pergunto a vocês, Aras faria isso? Augusto Aras, que era então o PGR? Não. Então já aí não ia acontecer nada. Ainda que fizesse, o Supremo teria que fazer o quê nesse caso, Larissa? O Supremo teria que fazer o quê nesse caso? Tem de pedir autorização à Câmara e precisa de novo de 2/3. E, portanto, mais uma vez não haveria. Bolsonaro estava imune no poder. Por isso a reeleição para ele era tão importante, porque o crime de responsabilidade desaparece junto com o mandato, mas o crime comum não. Aí, o que é que ele tinha certeza? Se eu perco a eleição, eu terei de responder pelos crimes comuns que eu cometi. Então, eu vou cometer agora mais crimes. Vou tentar articular um golpe de Estado para manter a minha impunidade. Razão porque o Anderson Torres, naquela reunião, dizia: olha, nós vamos nos dar mal. Nós, todos nós aqui. Então, nem que seja para interromper a eleição, nós vamos ter que fazer alguma coisa. E aí, essas pessoas, digamos, comuns, viam aquilo acontecer e diziam: bom, o meu líder está me incentivando a agir e vejam, ele está ali incólume. A cada dia ele diz uma coisa nova e não acontece nada, então não deve acontecer comigo também. E mais, ele me dá a certeza de que haverá virada de mesa. E tudo vai sair bem. Bom, não sai bem. Não sai bem e não saiu bem para esses que acharam que estavam imunes ao poder da justiça. E lamento dizer, Bolsonaro, não vai sair bem para você também. Não é mesmo? É isso. Olha aqui. Foi encontrado um arsenal. Olha que coisa bonita. A polícia, porque houve... algumas pessoas vão ter monitoramento com tornozeleira eletrônica, 24 mandados de busca e apreensão nessa fase, né? Vai, Bene! Oi. $110 mil e 26 mil euros. Sim. Foi encontrado quando os alvos da operação foram encontrados. Sabe o que é, Larissa? Essa gente que não acredita muito no real, né? Então, gosta mais de estrangeira. Né? E também um arsenal, armas. Né? 70 armas. Prendeu 70 armas durante a operação. Né? Não sei se a gente tem as fotos aí das armas. Tem as fotos das armas? Se tiver, a gente vai mostrar. Tá passando, né? Aí. Isso. Lá em Tocantins, numa operação para pegar a turma que fechou a ponte de integração entre Palmas e Luzimangues, após o resultado da eleição.
Ah, queridos, eu sei, é chato, vocês devem estar magoados, mas sim, vocês vão pagar. E ainda tá barato, viu?